errei. Olá! Muitas pessoas erram ao interpretar a Bíblia porque não levam em consideração o contexto histórico dela. Esse é o tema que vamos estudar hoje. Olá, meu nome é Maurício, seja bem-vindo ao canal Estudando a Verdade, um canal dedicado ao estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos na série Interpretação Bíblica. Nesta série estamos vendo os fundamentos da hermenêutica bíblica, como interpretar corretamente a Palavra de Deus. O tema de hoje é a importância de conhecer o contexto histórico da Bíblia. Tem muitas pessoas que erram na interpretação da Bíblia porque não levam em consideração o contexto a qual ela foi escrita. Esse é o tema que vamos estudar hoje. Aproveito agora para te convidar para que você se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e dê aquele like, ok? Vamos então abrir a Palavra de Deus. Série Interpretação Bíblica. A importância de conhecer o contexto histórico. Conhecer o contexto histórico da Bíblia é de vital importância para a compreensão de sua mensagem. É preciso conhecer o ambiente histórico da Bíblia, os acontecimentos, os detalhes da vida política, social e religiosa da época. Sem esse conhecimento, muitas das declarações bíblicas ficarão sem sentido. Para entender o Novo Testamento, é preciso conhecer os acontecimentos históricos narrados no Antigo Testamento. Por exemplo, ao explicar a Nicodemos o que a cruz do Calvário representaria para a humanidade, Jesus fez alusão a um episódio da história do êxodo israelita, quando Moisés levantou a serpente no deserto, como está lá em João capítulo 3, verso 14. Sem o conhecimento prévio desse episódio da história de Israel, as palavras de Cristo não fariam sentido algum para Nicodemos e nem para nós. Conhecer o contexto histórico é muito importante para entendermos também o significado da simbologia empregada na profecia do sexto flagelo de Apocalipse capítulo 16, verso 12. Nessa profecia, as águas do grande rio Eufrates se secarão, numa clara alusão à maneira como a antiga Babilônia foi subvertida pelo poder do Império Medo-Persa. Babilônia era uma cidade magnífica em esplendor, uma verdadeira maravilha do mundo antigo, ornada com muito ouro e belíssimos jardins. Essa cidade também era uma grande fortaleza, quase inexpugnável. Seus muros possuíam 100 metros de altura e 30 de espessura. O rio Eufrates cortava a cidade pelo meio, o que lhe dava uma enorme vantagem sobre os seus inimigos. Em caso de um cerco de exércitos estrangeiros sobre a cidade, ela conseguiria se manter abastecida de água, sem precisar abrir os seus portões de entrada e assim correr o risco de ser invadida pelos seus inimigos. Em 539 a.C., Ciro, o rei persa, vindo do Oriente, juntamente com seus exércitos, engenhosamente cavou canais para escoar a água e assim baixar o nível daquele rio. Numa noite em que os caldeus despreocupadamente se entregavam a bebedeiras e orgias, os persas penetraram na cidade através do leito do rio e conquistaram Babilônia. Nos últimos 2 séculos, houve muitas descobertas arqueológicas no Oriente Próximo
que ampliaram nosso conhecimento sobre as pessoas, os acontecimentos e os estilos de vida e costumes sociais dos tempos bíblicos. Através de documentos cuneiformes babilônicos encontrados, podemos entender a razão por que o rei Belsazar ofereceu a Daniel o terceiro lugar no governo do seu reino, como está lá em Daniel, capítulo 5, verso 29. O pai de Belsazar, chamado Nabonido, cujo nome não consta na narrativa bíblica, mas está presente nos documentos babilônicos, ocupava o primeiro lugar no reino e Belsazar o segundo. Em relação ao Novo Testamento, conhecendo o contexto histórico, político, social e cultural do judaísmo do primeiro século de nossa era, teremos uma melhor compreensão das motivações que levaram os fariseus e saduceus a perseguirem Jesus. Conhecendo os costumes das corridas esportivas daquela época, poderemos compreender melhor a comparação ilustrativa que o apóstolo Paulo fez entre a vida de um atleta e a vida de um genuíno cristão. Muitos fatores devem ser incluídos no contexto histórico, como a cronologia, quando aconteceu, e a geografia, onde aconteceu. Pesos, medidas e valores monetários também contribuem para a melhor compreensão da mensagem bíblica. Na parábola do credor incompassivo, contada por Jesus, 2 servos haviam contraído dívidas financeiras. O primeiro, uma dívida de 10.000 talentos, e o segundo, de 100 denários, como está lá em Mateus capítulo 18, versos 23 a 35. Um denário era o salário de um dia de trabalho para o trabalhador comum, e o valor de 1 talento correspondia a 6.000 denários. Essas informações ajudam muito na compreensão da mensagem da parábola. O conhecimento de outros detalhes do contexto histórico são igualmente úteis para a melhor compreensão da Bíblia, como o conhecimento do calendário civil e religioso dos hebreus, a fauna e a flora, urbanização, táticas militares. Conhecer o clima e a agricultura da época ajuda no entendimento das palavras de Tiago: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, como está lá em Tiago, capítulo 5, verso 7. E também no entendimento das palavras de Joel: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Joel, capítulo 2, verso 23. Quanto mais conhecermos o contexto histórico da Bíblia, tanto melhor entenderemos a sua mensagem. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu te convido mais uma vez a se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like. Deixe aqui também os seus comentários, o que você achou deste vídeo. Compartilhe com seus amigos, seus contatos. Um abraço, Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!